Então, eu acho que é isso, a gente olhar um pouquinho mais com carinho para essa sociedade de pessoas, esquecer um pouquinho os pioneiros de Rochdale para olhar para nós e ver quão rica é as nossas experiências de associação. E aí queria somar, né, nessa síntese, veio a palavra empatia, a questão da ação afirmativa, e um ponto que ficou aqui subentendido, talvez subliminar, que pode ser um convite para a nossa contribuição individual também para esse olhar de inclusão e cooperação, é a vulnerabilidade. Eu fico imaginando como é que foi para o padre dizer que foi voto vencido. Curioso, né? Então, assim, ele que foi o cara, o patrono, o herói nos tempos atuais, ó, mulherada, eu tentei, mas eu fui voto vencido. Descobrir o bom humor do Padre Amistad foi uma surpresa muito boa para mim, né? Tem uma passagem lá nas memórias autobiográficas, quando ele relata a queda da mula dele, aquilo é sensacional. Ele fazer questão de dizer que montei na mula, mas caí, e não satisfeito, caí de novo e mais uma vez, para mim é a prova, né, da referência de vulnerabilidade. A gente vai errar dessa. Importante é subir na mula e continuar tentando acertar o caminho. Em um dos seus trabalhos, num podcast teu que eu ouvi, Alba, você faz menção também ao porre que o padre toma antes de ir para a escola jesuíta, né? É genial aquilo. Então é gente, né? É gente buscando essa entrega como gente, e o quanto isso aproxima, muito mais do que afasta ou segrega. É disso que a gente está falando no fim das contas. Então, queria somar também, né, como referência de olhar para si, o quanto a gente precisa abraçar as nossas vulnerabilidades para conseguir essa inclusão e essa cooperação na essência do termo. Quando você falava dos indígenas, eu fui procurar aqui uma frase do Krenak, o Ailton Krenak, ambientalista, líder aí indígena também, poeta, escritor, genial. E aí, talvez, como reflexão, síntese aqui do meu lado, fica essa frase dele que ele diz: somos microcosmos do organismo Terra, só precisamos nos lembrar disso. A gente é microcosmo de um organismo maior, então o pulmão brigando com o rim, gente, não vai dar certo. A gente é parte de um corpo único, né? Em que medida a gente tem esse entendimento para que as coisas funcionem. A Aline falou, né, da questão que a gente está vivendo da pandemia, é um pouco isso. Foi antes do programa, gente, desculpa, a gafe dos bastidores, foi antes de começar o programa que a gente batia esse papo, mas é realmente esse não entendimento de que que me adianta, né? O meu estado vai muito bem, obrigado, tá bom. Se o estado ao lado, se o país vizinho, se o continente logo ali não estiver bem também, seguiremos expostos, seguiremos fragilizados, né? Então, essa visão de cooperação num sentido mais amplo, quanto se faz necessário. Mas queria te ouvir nas considerações também, aí, Aline, também, considerações finais, acho que a gente pode começar, mas queria ouvir a Alba, no sentido de cooperativistas, para serem inclusivos, pelo amor de Deus, parem de fazer 3 pontinhos. Qual que é a tua visão? O que a gente precisa parar, repensar e reorientar? E também o que a gente precisa fortalecer, né? Para não ficar só no corretivo. Ai, não sei. Eu tinha que ter pensado nessa pergunta. Não, legal. É queima-roupa. Eu ia gritar um aqui. Ai, meu Deus. Eu acho que dá para começar assim, ó. Chega, já deu. Cooperativas, já deu. Tem que... Passou do tempo. Sabe que eu não sei se faz sentido, mas quando tu estava fazendo a pergunta, eu estava pensando, cooperativistas, já deu de falar de pioneiros de Rochdale. Boa. Ninguém aguenta mais 1844, ninguém aguenta mais.
Assim, mas dentro do contexto que a gente estava falando aqui, né, de olhar para a América Latina, de olhar para nós, de olhar. Então, eu acho que, quem sabe a gente. Então, falamos de Amistad, então, falamos dos nossos inícios, né, e. Tudo bem, os pioneiros de Rochdale têm a sua importância, não estamos tirando, né, a importância deles, da história, mas do contexto aqui que a gente estava falando de valorizar as nossas histórias, nossas experiências. Vamos contar mais sobre outras experiências que tem no Brasil. E eu acho, inclusive, que de aproximar mais o cooperativismo das associações. No Brasil, por exemplo, a gente vê durante todo o século XX, não só no XIX, que as cooperativas elas estão muito confusas e, por vezes, não são consideradas cooperativas em algumas literaturas, porque, de fato, a legislação brasileira inclui todo mundo junto como associação. E depois difere fins econômicos e fins não econômicos. Então, eu acho que as nossas cooperativas, a gente tem muito mais a essência de sociedade, de pessoas, do que a gente tem pensado. Então, a gente é muito focado na questão de unir-se para ajuda mútua e muito também envolvido com essa nossa realidade de sociedade brasileira, que precisava, assim, se unir num momento que, até 1930, o Brasil ainda estava disputando ali o que era república. Então, a gente precisava dar um jeito, né? Se virar. Então, eu acho que é isso, a gente olhar um pouquinho mais com carinho para essa sociedade de pessoas, esquecer um pouquinho os pioneiros de Rochdale para olhar para nós e ver quão rica é as nossas experiências de associação. Eu acho que é isso, assim. E também, e aí o que a gente... e nesse sentido, nos olhar também com mais carinho como um projeto de sociedade. As empresas cooperativas, elas estão aí para também ser um projeto de sociedade. Que sociedade a gente quer ter daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, com as cooperativas ajudando, contribuindo a prosperar o capital social, o capital humano, né? E as questões financeiras também. É holístico o negócio.